E aí, gente, a Nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre não só argumentos filosóficos, mas sobre a filosofia da consciência, né? Por que estudar a filosofia da consciência é importante? Porque por mais que seja um tema intrinsecamente relacionado à neurociência, que é de ponto de vista experimental, nós temos que fazer experiências para provar o que você está falando e ver o que está acontecendo no contexto de neurociência, porque é um contexto também de biologia molecular e tal, então você tem que ter experimentos. Tem também a questão de teórica, né, e filosófica relacionado a como a consciência funciona, né? Então o que o filósofo faz? Ele pensa sobre o que a consciência seria, tenta se basear nos dados que ele tem, mas obviamente muitas teorias de consciência têm vindo desde a área pré-socrática, né? O que é alma, o que é uma pessoa ser na prática, né? Ser ou não ser, não em Shakespeare, mas em Platão. Você vê no livro Sofista, você vê essa discussão. O que é um não ser? O que é um ser? Qual a diferença entre os dois? Como a gente pode definir isso? Então tem essas questões desde essa era. O que é o ser humano, né? A antropologia do ser humano, como que ele age, com o seu comportamento. Aristóteles tem aquela famosa frase se um ser humano é somente um animal falante, né? Enfim, embora eu discorde, né? Eu creio que o ser humano é uma coisa diferente, mas não é para entrar nessa coisa agora. A questão é que tem vários argumentos relacionados à teoria da consciência que podem ajudar, de certa forma, a criar uma máquina inteligente, né? No caso, uma AGI. Você já viu dos vídeos, a AGI é um sistema de inteligência artificial que consegue pensar, embora nenhum exista no momento que consiga fazer isso. Então, basicamente é para provar se a AGI é possível, né? É possível criar uma máquina consciente, se sim ou não, no caso que não seja biológica. Então tem várias teorias da consciência que foram criadas aí posteriormente da era socrática, platônica, que foi mais ou menos no século XVIII para frente, né? Como, por exemplo, a gente vai começar com as teorias dualistas e depois fisicalistas, e depois porque realmente importa. O que é uma teoria dualista sobre a consciência? Primeiro, antes disso, o que é a consciência? Consciência, definição, é o que faz a gente estar ativo, talvez, que é você perceber o mundo à sua volta e entender o que está acontecendo. Você vê, por exemplo, uma cor vermelha, você olha para ela, está usando sua visão, você está usando você está usando processos fisiológicos, neurológicos que estão interpretando aquela questão visual. Então você processa essa informação visual, você olha e você pode até falar sobre ela, tipo, é vermelho, é verde. Então isso é chamado de qualia também. Tem várias definições de qualia, mas qualia, a definição mais simples, é algo que é intrínseco a uma pessoa. Então muitas pessoas vão a um jogo de futebol, vão a um jogo de vôlei, vão a um jogo de basquete. Tem pessoas que não gostam. De repente elas foram criadas juntas, mas frequentaram as mesmas escolas, a mesma roda de amigos, faculdade, mas por algum motivo intrínseco a ela, qualia, a experiência dela num jogo é diferente de outra pessoa. E essa qualia é uma coisa importante para a AGI, né? Qual que seria a qualia de um robô? Qual seria embora no momento não exista isso, como a gente poderia ver essa questão de o robô ele ter um sistema computacional cognitivo que consiga ter uma experiência intrínseca e pessoal, né? No sentido que ela é tão intrínseca que ninguém pode acessar. Não posso ler sua mente. Ninguém pode ler sua mente, mas você consegue pensar, você consegue ter pensamentos, você consegue pensar imagens, por exemplo, você consegue pensar palavras, você consegue guardar isso na sua mente e ninguém sabe. Isso
é algo intrínseco, é algo que ninguém pode ver. É algo que tem relacionado à consciência também. Se você estiver inconsciente, você não consegue pensar. Totalmente consciente, tem vários estágios de inconsciência, a gente até fez vídeo sobre isso, mas se você estiver inconsciente, você não consegue pensar. Então, essa é a questão. Se você não consegue pensar, significa que você não está ativo, você não entende o que está acontecendo, você não está ligado. Então, a consciência é como se o ser humano tivesse um botão para desligar, não seria o sono, seria a consciência. O sono seria o hibernar do computador, por exemplo. O stand-by. Tá ligado, né? Você põe seu videogame lá PS4 pra hibernar, ele tá ligado. Só que tá descansando ali, mais ou menos. Entre aspas. Tá usando menos energia. Poupando recursos. Literalmente. Até de eletricidade e tal, mas quando o computador ele tá na vibe jogando um The Witcher 3 no máximo de resolução, obviamente vai usar mais capacidade, enfim, é uma boa analogia somente do que acontece também no ser humano, né? De forma biológica, né? A gente tem que comer, a gente tem que ressarcir as nossas energias também, mas essa questão da energia é bem uma analogia bem legal. Então, consciência é o que faz a gente ser, né? Qualia é algo intrínseco relacionado à consciência. Consciência é algo que não é só dos seres humanos, também os animais também têm certos tipos de consciência no sentido de que eles têm certos níveis de consciência. A gente vai falar disso depois com a teoria da integração da informação, mas é bem importante essa questão. Teorias dualistas, né? Quais são as teorias dualistas? A primeira teoria dualista é de Descartes, né? O que é uma teoria dualista? No caso de Descartes, ele acreditava na alma. Eu também creio na alma, mas a gente não pode provar ela cientificamente. Então a gente tecnicamente não pode usar ela nesse contexto. A gente pode usar no contexto teológico e antropológico, mas a gente não consegue usar no contexto de uma AGI, porque se não consigo estudar ou provar a alma, então não tem como usar na prática cientificamente. Embora eu creia que exista, tanto a alma e o espírito como estão biblicamente, né, no caso. Segunda Tessalonicenses 5:23 fala sobre isso. E o dualismo de Descartes não é um dualismo bíblico, tá? Ele crê que existe algo metafísico e algo físico, e é isso que produz a consciência. Só que esse dualismo de Descartes, ele foi revisto no contexto moderno e foi descartado, né? Até rima, né? Descartes, descartado. Poderia ter pôr aquela bateria para bater no momento. Então o dualismo de Descartes, ele não é considerado uma verdade. Hoje em dia, cientificamente, não é visto. Porque cientificamente não tem como você crer na alma. Cientificamente. Teologicamente eu acredito, mas você não consegue provar. Então, a maioria dos céticos não veem como algo importante. Embora eu creia que ela exista. Então, mas o dualismo cartesiano ele não é colocado em pauta de forma tão forte atualmente. O monismo neutro que é basicamente um dualismo também, mas é um pouco mais pé no chão, porque tem teorias dualistas que são boas nessa questão de você entender não tem algo metafísico, mas tem algo meio que algo que não é, tipo, tem a parte neural básica, né? Tem parte do seu cérebro que produz fala, produz como a área de Wernicke e a área de Broca, regiões ali do tálamo faz a consciência desligar, tem a área parietal superior que é relacionada a movimentos motores, basal gânglio cerebelo também, basal gânglio também que alguns falam que é relacionado também a emoções, aprendizado muito importante também, coisas relacionadas à memória ali na amígdala, enfim, várias áreas do cérebro elas têm sim funções. A gente pode saber que funções são, a gente pode ver quais funções agem conjuntamente numa task, né, numa tarefa, como falar, como mover blocos para criar uma torre. Você consegue pôr PET scans ou fMRIs, ressonância magnética, né,
para ver o que está acontecendo no cérebro enquanto uma pessoa faz alguma coisa. Essa é a parte neural. A parte física neural que você consegue explicar. Só que nesse caso a teoria dualista ela tem essa questão de que não tem só essa parte, tem a parte subjetiva. David Chalmers vai chamar de o difícil problema da consciência, que tem a parte subjetiva e a parte neural que eu falei, que é a parte que você objetiva. Você faz experimentos com certos tipos de scanners, certos tipos de técnicas in vitro. In vivo é uma coisa mais separada, um experimento mais isolado, né? Do que in vitro, que é um ser vivo, né? Um ratinho vivo, você faz algumas experiências em vivo, no caso. Então, você consegue saber o que está acontecendo. Porém, a parte subjetiva não, porque a parte subjetiva ela é muito subjetiva, ela não é fácil chegar nela objetivamente. O que isso significa? Como você explica porque uma pessoa gosta de sorvete de morango ou de chocolate? Neurocientificamente, fisicamente, que processo, quais funções estão fazendo isso acontecer? A gente ter essa opinião própria. Porque uma pessoa gosta da esquerda ou da direita. É claro que tem questões não só relacionadas à natureza disso, né? Da visão de Vygotsky e Piaget, né? Essa questão de você nasce com certa capacidade de aprendizado e é isso que faz você ser quem é. Mas também tem essa questão do ambiente, né? O ambiente que você vive, sociedade e tal, o ambiente sociológico e a parte da natureza são importantes para questões de linguagem, para questões relacionadas à parte cognitiva do aprendizado geral em motor e senso motor, enfim. A questão é que o ponto é que o problema difícil da consciência é essa questão subjetiva, a questão da qualha, como que a gente consegue mostrar isso cientificamente, como ela funciona. Uma questão, a gente sabe que a consciência existe, mas como ela emerge? Essa é a questão que a neurociência não consegue responder por enquanto. Tem outro que se chama panpsiquismo e também tem o panprotopsiquismo. São coisas diferentes, mas são ligados, né? O que é panpsiquismo? David Chalmers fala muito disso. Ele diz que tem micro constituintes, né? Que a partir deles dão vazão ao estado consciente. Tem a parte psíquica e tem a parte neural. As funções neurais eu expliquei. Então, por exemplo, tem uma área que se chama núcleos accumbens, que quando você ingere certas substâncias, você tem essa propagação de dopamina que te dá reforços de recompensa que fazem você ter uma sensação de prazer, por exemplo. É uma área, tem um efeito neurológico que acontece ali, neuroreceptor mais o GABA, mas na verdade é dopamina, né? Mas tem ali um acesso de dopamina contínua ali que faz a pessoa ter prazer. Isso é algo físico. Está acontecendo, você pode medir, você pode fazer um experimento relacionado a isso objetivamente, a parte neural. Só que tem a parte, se a pessoa, mesmo tendo esse reforço, não querer essa substância, ela dizer não quero, é uma parte subjetiva. Ela tem razões subjetivas para isso, de autopreservação e tal, não importa, mas é a parte subjetiva e a parte objetiva. E as duas, às vezes, podem ficar em conflito, né? E a parte objetiva, no caso, querer o reforço de dopamina, e a parte subjetiva fala, não quero. Nesse contexto da substância específica que você está tomando. Não tem nada a ver com você escolher, controlar o cérebro, nada a ver. É a questão de você escolher coisas, né? Você pode escolher o que você pode fazer de forma subjetiva, e é isso. Mesmo que você tenha esse reforço acontecendo, porque aprendizado não é só reforço, não é só recompensas
de dopamina, que isso é uma visão muito simplista do cérebro, até idiota de falar que é só isso. Mas basicamente é isso para o psiquismo, né? É uma questão que vê essa forma dualista, não da forma de Descartes, mas de uma forma mais moderna. E tem uma teoria chamada teoria da integração da informação, que é relacionada a esse tema, é relacionada a essa questão. E essa teoria da integração da informação tem muita relação com Christopher Koch e Giulio Tononi, que contribuíram bastante para essa teoria, que é uma teoria que eles dizem que pode ser fundada dentro do contexto de panpsiquismo, essa questão de você ter tudo que acontece no cérebro basicamente uma forma de você processar a informação. Então você está andando de carro, você está processando informação visual, você está ouvindo coisas, sinais, você está vendo sinais no farol, em todo lugar, você está conversando, ouvindo música. São vários. Todos esses processos, eles são. O seu cérebro processa eles e permite que você consiga fazer a parte psíquica, que é a parte subjetiva de escolha, né, dos seus atos, livre agência, né, nas suas ações. Mas tem a parte de integração de informação, né, de você pegar do cérebro ser um sistema de processamento de informação, analogia com o computador, para processar esse ambiente que você vive, que é uma teoria que é extremamente importante para a robótica nessa questão, se estiver correta, né? Ela não é uma teoria validada ainda, embora seja uma das melhores, não é ainda validada como outros que a gente vai falar em outro vídeo. Então não é uma teoria que é verdade, por enquanto, apenas por enquanto. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Vai ter a segunda parte desse Just Talk, que a gente somente fala, né? A gente às vezes mostra imagens, mas dessa vez não. Então, no geral, essas foram um resumo bem básico sobre teorias dualistas, né? Nas referências você pode ver mais com detalhes, tanto essas teorias como outras teorias dualistas e também sobre a consciência. A gente está usando uma referência da enciclopédia filosófica de Stanford, tá na descrição aí, que é um resumo bem legal. Então era isso, até o próximo vídeo.